Se um auditor do trabalho entrasse na sua empresa hoje e perguntasse para você se você tem algum documento que comprove que você controla o estresse do seu negócio, você teria esse documento disponível? Preciso saber se você tem um documento que comprova efetivamente que você está acompanhando o que está acontecendo com relação aos seus colaboradores dentro do seu negócio. O que é NR1? Eu vejo que tem muita gente cética ainda, né? Tem muita gente que acredita que isso aí não vai emplacar. Esse é o podcast O Vale dos Empresários, uma realização do grupo EP3. Eu sou o Otávio Tureta, host, e hoje nós vamos conversar com o Lucas Sá, que está aqui com a gente para tratar sobre esse assunto tão importante. Bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro episódio para a gente tratar aí sobre a gestão de negócios com empresários. Então, primeiramente, obrigado pela sua presença. E eu gostaria de solicitar primeiro que você fizesse uma apresentação, quem você é, para o pessoal entender um pouquinho. Beleza, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês agora, né? Para a gente iniciar esse projeto aí que a gente vai começar a compartilhar conteúdos aí com nossos clientes, com o público que tem interesse em alguns assuntos que a gente possa estar trazendo para vocês aí, né? Então, me apresentando melhor, eu sou sócio administrador aqui da empresa, né? Eu cuido da parte de back-office da empresa, toda a parte de RH, parte de gestão de pessoas, parte de folha de pagamento. E eu já trabalho na área e já tenho atuação aí nessa área de RH, departamento pessoal, e já há 22 anos, né? Então eu já tenho uma boa bagagem aí, um bom conhecimento sobre esse tema de pessoas, RH, legislação trabalhista, né? Então eu vim aqui hoje para trocar uma ideia com vocês aí, com o nosso público aí, para falar um pouquinho sobre NR1 e essas mudanças que estão tendo na legislação trabalhista. A gente está tendo bastante coisa esse ano, né? Tem bastante mudanças que estão acontecendo aí. E a gente veio para trazer alguns assuntos importantes aí para os empresários, para que possam estar atentos aí e possam estar melhorando seus processos de RH, seus processos de gestão dentro das empresas aí. Legal, Lucas. Mas me conta um pouquinho, o que é NR1? Todo mundo fala de NR1, fala das mudanças que estão acontecendo, mas eu acho que o empresário que está do outro lado ele não sabe especificamente o que é a NR1. Eu vejo que tem muita gente cética ainda, né, com esse assunto, né? Como é um assunto novo, até a própria reforma tributária, né, que a gente falando há muito tempo aí. Sim. Tem muita gente que acredita que isso aí não vai emplacar, que é algo que vai entrar talvez algum outro governo e talvez possa retroagir alguma coisa, né? Mas eu acho que acontece também com a NR1, né? Então a NR1 ela veio com uma norma nova, né? Eu acho que assim, a gente está tendo. O governo ele vem identificando muitos afastamentos aí pela parte psicossocial, né? A parte de afastamentos ali pela parte psicológica, né? Isso levantou um alerta para o governo, né? Então, porque a gente tem a Previdência, que ela arca com tudo isso, né? Então, e a nossa Previdência é algo que ela já está no limite, né? A gente vê que tem muita gente, muita fila, né? Para conseguir os benefícios aí. E a parte psicossocial, ela vem aumentando muito. Então, a gente teve um aumento considerável desde 2024 para cá, nessa questão de afastamentos por problemas psicossociais, né? Então, isso trouxe um alerta para o governo e o governo começou a se movimentar para poder, de alguma forma, tentar reduzir isso e até, eu digo mesmo, mitigar esses riscos aí dentro das organizações, né? Então, a NR1 ela veio justamente para isso, tá? Para a gente poder... É uma atualização da NR1, no caso, não é uma NR1 completa, né? É só uma atualização, então ela não é uma NR específica para riscos psicossociais. Ela veio com uma atualização e nessa atualização ela trouxe algumas obrigações para as empresas, né? Legal. A parte de mapear os riscos, a empresa ela precisa ter consciência dos riscos que ela tem dentro da organização dela. Isso, a NR1 ela já trazia os riscos, mais, né, a parte mais quantitativa, né, que é a parte dos riscos ergonômicos, riscos químicos, os riscos de, né, físicos, no caso, né, então isso aí já previa na norma. Né, Então deixa eu entender, a NR1 ela é uma norma geral para que o colaborador esteja ali bem adaptado, talvez, com ergonomia, com talvez até a estrutura em si do trabalho, o dia a dia, né? Isso. E essa norma ela foi atualizada e foi implementada uma regra ou um acompanhamento para problemas psicossociais. Isso mesmo, exato. E o que ela traz sobre, efetivamente, que pode ser considerado problemas psicossociais? Você consegue explicar para nós? Toda empresa ela precisa ter um PGR, né? Dependendo do porte dela. Ali, algumas empresas não precisam, micro e pequenas empresas, ali, empresas de pequeno porte, elas não são obrigadas a ter esse PGR, né? Mas a maioria das empresas, vamos por aí, né? Grande parte das empresas, elas precisam ter esse PGR. Dentro desse PGR, ela tem todos os riscos que a empresa ela tem no negócio dela, né? Como a gente falou ali, parte química, física, ergonômica, né? E agora trouxe esses riscos psicossociais para dentro do PGR. Então toda empresa ela precisa ter um PGR e esse PGR ele é enviado para um sistema do governo, do nosso governo, né? Que é o E-Social, que já está há algum tempo aí já rodando, né? Está controlando toda a parte documental, a parte de obrigações trabalhistas das empresas. Esse PGR ele é enviado para o nosso E-Social das empresas, né? E aí ele vai trazer o que são os riscos psicossociais. Aí a gente vai ter lá pressão de trabalho, estresse, excesso de horas extras, assédio moral,
né? Então, tudo aquilo que dentro de uma empresa ela pode ocasionar um estresse para a pessoa, né? É uma linha tênue, né? Realmente é uma linha tênue a gente falar sobre esses riscos psicossociais, né? Porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas elas já entram na empresa com uma pré-existência de alguma coisa psicossocial, né? Uma saúde mental um pouco mais debilitada, isso não só pelo trabalho, né? Por N fatores, né? Mas a empresa ela tem essa obrigação realmente, dentro do meu ambiente, o que eu preciso, né, identificar para que isso não gere, né, uma doença psicossocial para a pessoa, ou que ela não agrave algo que ela já tenha, né? Então, existe esse ponto de atenção. Então, tudo dentro de uma empresa que a gente entender que possa, de alguma forma, ali a norma traz uma forma um pouquinho mais clara, né, que seria a parte de excesso de horas extras, excesso de cobrança, metas, né, que a gente entende que sejam impossíveis de alcançar e que os gestores continuam pressionando as pessoas para baterem aquelas metas, né, um assédio de alguma liderança, né, enfim, até a questão entre pares de trabalho também, né, se não existe algo que você tem uma cultura que proíba esse tipo de coisa, de pressão de colegas, né, aquela questão de apelidos, enfim, N coisas que a gente possa identificar ali dentro de uma empresa. É incrível, né? Porque se você for pensar, é até um pouco subjetivo, né? É muito subjetivo. Como é que você vai conseguir... Porque, que nem você falou, primeiro, saber se a pessoa já não vem com um problema desse, porque muitas vezes quando você faz um recrutamento, você não consegue identificar de imediato, né? Uhum. E mesmo assim, depois que essa pessoa já está contigo, é você conseguir acompanhar para que ela não passe essa linha tênue mesmo, né? De saber que ela está estressada ou que ela está sofrendo algum problema psicossocial. E eu acho que esse é talvez na minha visão, quando você fala um pouco sobre a NR1, principalmente dessa atualização, me parece que é muito subjetivo até os critérios de como a gente vai avaliar isso, né? E pelo que eu estou entendendo, você precisa apresentar isso mensalmente para o governo, apresentar um documento meio que oficial pelo social, seria isso? Na verdade, o documento oficial ele é o PGR, né? O PGR é que ele vai trazer todas identificar o que tem de risco dentro da empresa, né? Ela vai fazer a identificação, ela vai mapear os riscos dela e ela vai colocar isso no documento e ela vai informar o governo. O que acontece? Quando o trabalhador dessa empresa ele recebeu um afastamento por algum problema psicológico, né? O INSS ele pode fazer uma ação regressiva contra a empresa. Então, assim, lá no PGR lá diz que um dos riscos dele lá seria metas inalcançáveis, por exemplo, né? E aí a gente entende que, por exemplo, aquela pessoa lá, ela tinha umas metas ali, vamos falar, dentro da empresa ali para bater ali, e essas metas nunca eram batidas e a pessoa continuava sendo pressionada porque não está batendo, correndo risco de demissão. Então, essa pessoa acaba adoecendo e ela vai ter um afastamento lá pela INSS, pela Previdência, né? Automaticamente o INSS ele pode fazer uma ação regressiva, né? Pode fazer uma fiscalização ali através do Ministério do Trabalho também, né? Para poder identificar se aquele risco não agravou realmente aquele problema psicológico. E se for comprovado realmente que a empresa não tomou nenhuma ação, que ela continuou cobrando, que ela não tinha o PGR dela, dentro do plano de ação dela, ela não, aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre o plano de ação, né? Mas dentro do plano de ação dela não tinha nada, algo previsto para poder mitigar isso aí, a empresa não pode ser condenada, né? E apagar toda aquela parte, todo aquele custo que o INSS teve. Então seria uma ação regressiva. O que a empresa ela precisa fazer mensalmente, justamente para que você perguntou ali, né? É seguir o plano de ação. Porque ele vai ter um plano de ação. A tua empresa de SST, ela vai fazer o teu PGR, e aí ela identificando e mapeando esses riscos, existe um plano de ação que ela vai fazer ali anual, até depois renovar o PGR e depois tem outras ações. E esses né? riscos, eles podem ser diferentes também por tipo de atividade e também Sim. por tipo de colaborador interno, né? Porque você comentou, por exemplo, o Meta. Geralmente a Meta ela é muito mais colocada para o comercial. Mas às vezes você vai trabalhar ali com uma equipe mais operacional, que tem uma outra demanda, uma outra situação, que também isso vai impactar, né? Isso, com certeza, né? Então, esses riscos, eles são mapeados por função, né? Então, a empresa de SST, ele vai vir aqui na empresa, ele vai fazer toda uma análise, até a questão de iluminação, questão do ambiente, ergonomia, tudo isso aí ele vai fazer essa análise. E isso é feito por função, né? Então, cada função ela tem seu risco, né? Ela tem um mapeamento dos riscos, tudo que ela pode ter de prejuízo dentro daquela função, pensando no ambiente de trabalho. Então, não é analisado somente a função, realmente, o que ela faz, quais são as responsabilidades dela, a atividade que ela faz no dia a dia, mas também o ambiente de trabalho. Então, uma boa empresa de SST, ela vai vir aqui presencialmente, vai fazer a análise ergonômica, ela vai fazer a análise de iluminação, análise do ambiente como um todo, para entender se aquela pessoa realmente ela corre algum tipo de risco, né, que ela possa ter agravar aquela questão do dano psicológico para aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. Sabe o que é mais interessante? Porque você fala assim, precisar contratar uma empresa de SST, né? Uhum. E quando a gente fala nisso, muitas vezes o empresário, até o pequeno empresário ali que está começando, que está talvez ali já uns 3, 4 anos de atividade, ele imagina que isso serve só para grandes negócios, grandes empresas, né? Sim. Mas quando a gente está falando da aplicação da NR1, ela é para todo e qualquer tipo de negócio.
E aí, às vezes, o empresário fala, eu não vou contratar uma empresa de SST, fazer um plano de ação, me preocupar com isso, porque isso não é para mim. E, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é para todo mundo, né? E como é que você vê isso, até mesmo na aplicação da NR1, independente do porte da empresa? Porque eu vejo assim, uma empresa maior, uma empresa que está consolidada, que tem um RH estruturado, que consegue acompanhar de perto, é uma coisa. Agora, aquele empresário que é talvez um empresário até que está iniciando a sua atividade, ele não tem, não consegue fazer isso no dia a dia. Como é que você vê isso, até na aplicação da NR1? Então, isso ainda não está muito claro, tá? Na NR1 ainda tá para, eles vão discutir ainda como que isso vai ser aplicado para empresas, para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Mas existe uma confusão, tem muitos empresários que eles estão configurados no regime de Simples Nacional, que eles talvez entendam que eles estão desobrigados a cumprir essa legislação, mas não é assim que funciona. Ela vai ter eles vão voltar a conversar, né? Então, eles ainda não estão definindo como que eles vão tratar isso para micro e pequenas empresas, né? E as empresas de pequeno porte. Mas independente do porte da empresa, é obrigatório. Então, a partir do momento que você tem a obrigação de ter um PGR, você tem que implementar essas normas. Independente se você tem lá 3, 4 funcionários ali, e a tua empresa está no Simples Nacional, né, e você automaticamente você vai ter que cumprir. Né? Se você não é uma empresa se você não é uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, né, muito pequena ali, realmente você vai ter que se adequar. Né? Então, essas empresas independentes ali, se ela tem lá 5, 10 funcionários, ela vai ter que E se se, adequar a se essa veja, norma. né, mesmo que você não se adeque, ou que você não precise se adequar, isso não afasta também de, eventualmente, uma ação trabalhista, né? Não, jamais. Porque, eventualmente, tem um colaborador ali que ele se sentiu pressionado, ou, né, teve um assédio moral ou algo nesse sentido, mesmo que você não tenha se preparado, você não afasta nenhuma ação trabalhista. E agora, é diferente quando você tem isso já preparado desde o início, né? Justamente. Porque assim, e eu acho que assim, essa obrigação, essa obrigatoriedade de estar se adequando à NR1, ela vai fortalecer ainda mais os discursos dos advogados na esfera trabalhista. Porque agora você é obrigado a ter um documento realmente declarando aqui que é o risco da tua empresa, né? E aí os advogados automaticamente eles vão usar isso a favor deles, né? E eu concordo, não estou falando que as pessoas não têm que realmente buscar os seus direitos. Isso eu sou totalmente a favor, realmente, que as pessoas têm que procurar justiça, buscar seus direitos, né? Mas eu acho que tem muita empresa, eu já estou na área, já fazem 22 anos, já vi muita coisa cabeluda aí na esfera trabalhista, realmente. Pessoas que realmente inventam coisas, né? E aí o ônus da prova muitas vezes se torna, ele passa para a empresa. E se a empresa não tomou as medidas necessárias, o básico, pelo menos, cara, ela vai ser condenada consequentemente, né? Vai. Então a gente tem justamente isso aí. Na esfera trabalhista, ele vai ter um movimento muito grande agora, justamente porque está claro agora para as empresas o que é um risco psicossocial, o que as empresas têm que fazer para mitigar esses riscos, e se realmente, sei lá, não fiz o PGR, não coloquei não me preocupei com incluir lá os riscos psicossociais dentro do meu PGR. Automaticamente uma trabalhista já sai perdendo, né? Porque o advogado vai bater justamente nessa tela. A empresa ela nem se preocupou a identificar os riscos, realmente, ela nem sabe quais são os riscos que estão atrelados ao negócio dela, né? E automaticamente numa trabalhista o juiz fala, cara, você nem teve essa preocupação de ir atrás para tentar entender e mitigar esses riscos. Aí Sim. o juiz ele já vai, automaticamente ele já vai pesar, né, a decisão dele muito mais pro lado do empregado. Né? Não, com certeza. E, e aí, quando a gente fala até nessa implementação, você comentou um pouco sobre um plano de ação, né? Isso a empresa de SST ajuda ou é o empresário que tem que sentar e olhar para o cenário da empresa? Como é que funcionaria para eu organizar, por exemplo, comecei hoje não, já tenho uma empresa já há um tempo e eu preciso organizar meu negócio para NR1. Qual que seria o primeiro passo? Qual que seria o plano de ação para eu poder me organizar? Independente de você ter uma empresa de SST ou não, o primeiro passo seria mapear os riscos, né? Aí tem que entender se o empresário ele tem uma pessoa que vai conseguir conduzir isso para ele, se ele tem um RH, se ele tem uma pessoa do setor administrativo dele ali, né? Ou se ele tem essa condição. Se ele já for obrigado a ter um PGR, ok, vai ser a empresa ali, né? Dependendo do porte da empresa, se ele já for obrigado a ter esse PGR, vai ser a empresa de SST que vai fazer esse trabalho, né? Mas eu faço, né, até um adendo aqui, né? Existem empresas de ST e empresas de SST, né? Tem empresas, né, como eu já venho há esse tempo acompanhando empresas de medicina e segurança do trabalho há algum tempo, né? Já trabalhei muito próximo também a esses setores de SST também, eu sei que existem diferentes níveis de profissionais, diferentes níveis de trabalho, né? Tem empresa que vai te entregar um documento generalista ali para você, ó, esse aqui você faz, segue um plano de ação, mas é uma coisa muito generalista, é aquele que a gente fala, aquele copia e cola, né, que o pessoal faz aí, tem muitas empresas que fazem, pega um documento de uma empresa e só repassa para outra empresa que seja um ramo mais ou menos parecido. Né? Mas eu entendo que cada ambiente de trabalho ele é particular, né? Então ele pode existir riscos diferentes. Né? Então, se você tem uma boa assessoria de segurança do trabalho, automaticamente eles vão entrar, vão fazer todo o levantamento das informações e vão ajudar a empresa a conduzir esse plano de ação. Né? E esse seria talvez o cenário mais ideal. Né? Mas
respondendo a sua pergunta, qual que é o primeiro passo? É fazer um mapeamento dos riscos, né? Tentar identificar isso aí através de uma empresa de SST ou através do próprio empresário, se ele não tiver condição, ele vai ter que fazer uma análise, ele fazer algumas pesquisas ali para poder entender, estudar um pouquinho o NR1 justamente para entender o que que é aqueles, né? Tudo que se encaixa ali como risco psicossocial e tentar fazer esse levantamento, né? Que seria aquele mapeamento, é mapear os riscos que ele tem dentro da empresa dele, né? Fora da... E sabe uma coisa que eu achei interessante que você falou, né? O documento genérico, né? O plano de ação genérico. Quando você reaplica um plano genérico, na verdade você tem a conformidade do documento, Isso. mas na prática, na essência, ele não serve para nada. Pra nada. Então, não tem efeito nenhum, não né? tem efeito nenhum. Então não adianta nada você ir lá fazer um copia e cola, às vezes, de uma empresa concorrente, ou às vezes de uma empresa de um amigo, tentar aplicar isso e na prática você só está tendo um documento aleatório que não vai te servir para nada. Justamente. É isso aí. E não vai te proteger também, né? E eu acho que esse é o ponto central quando a gente fala aqui com o NR1, né? E tem um ponto de atenção muito interessante nessa parte do PGR genérico, que a gente fala muitas vezes, isso acontece muito, tá? Várias empresas que a gente atendeu e atenda nessa área que a gente vem atendendo na área de gestão de pessoas, a gente identifica aí que esses documentos realmente eles são genéricos demais, né? E a gente está tendo até um case aqui de um cliente nosso que está passando por uma fiscalização do trabalho justamente, e o auditor do trabalho foi enfático justamente nisso aí, cara, teu PGR é extremamente genérico, né? Não tem nada que traga a realidade do teu negócio. Né? E ele já multou justamente por isso, só pelo fato de ser genérico, ele colocou uma multa lá justamente porque isso já está previsto nas NEs, né? Que não pode ser um documento fictício ali, realmente só para ter um papel ali que você coloca na gaveta e não usa para nada, né? Para isso. E realmente só o fato dele estar genérico, de não estar realmente refletindo a realidade da empresa, ele já é passivo de multa pelo Ministério do Trabalho. E é o que aconteceu com os nossos clientes, né? Ele realmente ele vinha ali fazendo alguns documentos ano após ano, mas esse documento era bem generalista. E como ele nunca teve nenhum tipo de prejuízo, Sim, nenhum só tipo de copiava e colava, fiscalização, mantinha ali. né? Ele continuou mantendo daquela forma, porque ele nunca teve nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas E você tem, não sei se você pode abrir, mas tem ideia mais ou menos de quanto foi a autuação desse caso? olha, a gente tá com dois clientes já sofrendo atuações, fiscalizações no caso, né, com relação a essa parte de SST, né. Esse cliente ainda não chegou, ele foi enviado para a parte pro fiscal lá de Curitiba, né, para a parte do que gera as multas ali, né, os valores, né, que vai contabilizar ali, fazer o levantamento das multas, mas tem um cliente nosso ali que ele acho que ele, porque assim, você recebe os autos de infração por cada item fiscalizado, né, então esse fiscal ele veio fiscalizar outros tipos de itens, né, só que ele acabou pegando o PGR, que seria um dos documentos que ele pediria, né, Uhum. então já teve a multa pelo PGR também, mas ele tá nesses clientes aqui que já teve a multa lá, passou de 30 mil reais as multas, ali, somando Nossa. todos os itens que foram fiscalizados, passou de 30 mil reais. Então, isso é para ver que não é para brincar, né? Tem que olhar realmente para a situação e resolver, porque são multas pesadas. Às vezes, para um negócio de médio, pequeno porte, isso pode impactar bastante, né? E a gente vem acompanhando que os fiscais, eles não estão, né, dando oportunidade realmente de você, se é uma exigência legal que já está há algum tempo já prevista, né, alguma coisa que já vinha há anos aí que tem uma previsão legal de que você cumpra, eles não estão dando a oportunidade de você, vou me adequar, vou me readequar, vou fazer a partir de agora. Eles vão multar, né, porque você não está conforme, né, está em desconformidade. E aí, óbvio, eles vão te dar a oportunidade de você se adequar para não ter nenhum tipo de próxima fiscalização ou punição. Mas aquela punição, aquela multa, você vai tomar de qualquer forma, independente se você está demonstrando boa fé, a partir daquele momento você vai realmente se adequar, mas eles já estão chegando e já identificam que aquela empresa já está há algum tempo no mercado ali e aquela norma já é antiga, né? Então não tem como você falar, eu não sabia, né? Essa questão da dupla visita, ela funciona muito mais para micro e pequenas empresas realmente, né? Porque é até para proteger o negócio do micro e pequeno empresário. Uhum. Tem essa possibilidade, dependendo da fiscalização, que o fiscal ele vai chegar na empresa, ele vai identificar a irregularidade, ele vai te dar um tempo ali para você poder fazer, né, essa regularização. Mas na maioria das empresas não existe essa dupla visita, né? Dependendo do tema que está sendo fiscalizado, você já recebe a multa ali e tem o prazo ali para você se adequar para não ter novas punições ali com relação àquilo ali. Interessante. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, você que é especialista nessa área, vamos pensar assim, a gente tem um plano de ação, a gente está se preocupando com isso, mas existe rotinas internas ou até mesmo alguma ação que nós, como empresários, podemos fazer junto aos nossos empregados para trazer uma melhoria do dia a dia, talvez entender como é que ele está se passando esse colaborador? Existem ferramentas para isso? Como é que você vê essa implementação disso no dia a dia, sem pensar em cumprimento de regras de NR1 ou nada, mas pensando realmente colocar uma empresa com eficiência, com cultura, com qualidade na visão do colaborador?
A gente fala muito hoje em dia, acho que um assunto muito abordado hoje em dia, né, a questão da inteligência artificial, das automatizações, das automações, né? Esse é um tema que está muito em evidência agora, né? Mas a gente sempre vai continuar trabalhando com pessoas, né? Empresas são organismos vivos, né? Independente de quanto a gente consiga automatizar, a gente precisa de pessoas e boas pessoas para que a gente tenha os resultados que a gente espera dentro do nosso negócio. Nesse sentido, o que eu posso fazer? Trazer um pouquinho o que a gente pratica aqui na nossa empresa, né, no Grupo IP3. Né? Então, a gente tem N rituais, né? Eu acho que o ponto principal é a questão da escuta. Né? E algo, talvez, eu acho que é um pouco a comunicação, a escuta ativa realmente das pessoas. Eu acho que isso aí, ele ajuda a gente a identificar potenciais problemas e a gente poder atuar de forma preventiva, né? Para que a gente não precise remediar, né? Muitas vezes com um afastamento, com a pessoa pegando atestado, né? Que isso é uma consequência realmente, né? Do adoecimento, né? Mas eu acho que a gente, de forma preventiva, além do cumprimento da norma, né? Eu acho que exatamente é isso, a gente se preocupar realmente com o ser humano, realmente, né? E existem formas de a gente de ter esse cuidado com as pessoas, né? Eu acho que a gente tendo valores bem definidos dentro da empresa, o que a empresa ela permite, o que ela não permite, com relação à parte comportamental, eu acho que isso está claro para todo mundo, porque isso, né, muitas vezes, se você não direciona as pessoas de como elas têm que se comportar, perdão, automaticamente elas vão ter ações no dia a dia delas, muitas vezes que estão desconectadas com a empresa, com os valores da empresa. Né? E isso começa a gerar atritos, problemas, né? E as pessoas estão agindo de uma forma os líderes, os empresários, muitas vezes, eles enxergam aquele comportamento de uma forma, né, que não deveria estar acontecendo na empresa deles. Mas isso é por falta de comunicação. Se a gente tem algo pré-acordado realmente, ó, isso não é permitido na empresa, a gente espera que vocês se conduzam dessa forma, ele reduz muitas vezes o atrito entre as pessoas na empresa, né? Então, eu acho que, assim, partindo desse princípio, acho que a parte da comunicação, né? A clareza realmente da empresa, né? Eu acho que empresas que investem ali em rituais de cultura, né? Falando aqui da nossa empresa, nós temos vários rituais de cultura, nós temos um código de cultura que a gente implementou aqui início de 2025, acho que janeiro de 2025 a gente trouxe no nosso planejamento estratégico ali para 2025, a gente estaria implementando esse código de cultura da empresa, né? Mas quando a gente fala em código de cultura, não é algo para você escrever na parede, é uma missão, valores, né? O que a gente, a visão da empresa, não é só isso, né? Faz parte do código de cultura, mas não é só isso, né? Mas é justamente a gente viver na prática a cultura da empresa, né? Isso em todos os momentos da empresa, né? Todos os feedbacks que a gente vai tomar, quando a gente vai promover uma pessoa, ela tem que ser uma promoção justa, justamente baseada naqueles valores que a gente identificou como cultura realmente, né? Quando a gente vai demitir alguém, né, eu acho que também tem que ser baseado em valores, a pessoa não pode ser pega de surpresa, né, quando ela vai receber uma demissão, então eu acho que isso vai gerando uma segurança psicológica para as pessoas. Se elas sabem exatamente para onde a empresa vai, nós temos uma visão clara, as pessoas sabem qual é o crescimento da empresa, onde a gente quer chegar como uma empresa, quando as pessoas elas têm clareza da nossa missão, o porquê que a nossa empresa existe, por que ela nasceu, o que nós queremos entregar pro mercado, né, automaticamente, né? Então as pessoas com essa clareza, né, e valores, principalmente os valores da empresa. Quais são os valores da empresa? Né? Então, lá, quando a gente vai falar de valores, na nossa empresa, nós temos 6 valores na nossa empresa. São valores inegociáveis, né? Que é a integridade, comprometimento, colaboração, resultado, resiliência, né? Iniciativa. Todos esses valores aí são valores essenciais para a nossa empresa. Então, as pessoas elas precisam ter essa clareza. Né? E aí dentro desse código de cultura, nós descrevemos rituais, né? Nós implementamos rituais que fazem parte da nossa rotina de gestão, que aproximam as pessoas, que dão clareza, que nos ajudam a comunicar aquilo que a gente quer para as pessoas, para que as pessoas tenham essa segurança do que elas precisam fazer, né? Então, a gente tem ali, dando alguns exemplos de rituais que nós temos de cultura, que nós temos o one-on-one que a gente faz, nós fazemos com nossos colaboradores, né? Esse one-to-one aí que a gente faz com as pessoas, é um momento que todos os líderes, eles têm que ter isso, não é negociável, todos os nossos gestores, eles têm que ter esse momento pelo menos uma vez por mês, que é sentar com os liderados individualmente e conversar com eles. E aí o gestor ele tem um papel muito mais disputativo, né? Então ele não vai falar muito, né? Lógico, ele tem o seu papel de contribuição, mas esse momento é especificamente para o gestor ouvir as pessoas, ouvir os liderados, né? Porque às vezes a gente está naquele momento no dia a dia, na operação, não é óbvio, existem momentos que a gente vai dar feedback. Fazer uma parada e conversar com calma, né? A gente entende que existem momentos que você tem que conversar com o cara, aconteceu alguma coisa lá, você vai conversar com ele na hora, óbvio, né? Você vai dar um feedback momentâneo ali, né? Mas a gente precisa desse momento que a gente quer parar, desligar um pouquinho da operação realmente, sentar com a pessoa ali, né? E a gente, nesse momento, a gente não fala só sobre questões profissionais, questões de trabalho, questões de entregas, né? Dificuldades da pessoa que ela tem, né? Porque o gestor ele tem, muitas vezes tem que identificar quais são as dificuldades, como que ele pode facilitar o trabalho daquela pessoa, né? Eu acho que o gestor líder, ele é um facilitador do trabalho, ele tem que entender, ouvir as pessoas,
para que justamente ele entenda como que ele pode facilitar o trabalho dela, para deixar justamente o trabalho mais leve, com menos pressão, com menos cobrança, com menos microgerenciamento, né? Então eu acho que isso ajuda muito, né? Essas conversas que a gente tem, né? E o gestor muitas vezes ele sai dessas reuniões com muitos planos de ações até para ele mesmo, para ele poder justamente melhorar o trabalho daquela pessoa. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Além do one-on-one, a gente tem o nosso All Hands, nós fazemos toda última quinta-feira do mês, a gente faz nosso All Hands aqui. Aí o nosso All Hands ele é mais conduzido pelos diretores da empresa, né, onde a gente vai trazer tudo que a gente teve de mudanças, novos clientes que acabaram saindo, por que saíram clientes, projetos novos que a gente está fazendo, recados que a gente queira passar para o pessoal. A gente abre números da empresa, né, nós temos metas comerciais, metas, né, de crescimento aqui, a gente abre justamente esses números para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né, e justamente isso aqui, ele dá uma segurança para as pessoas, né? Quanto mais clareza a gente dá para as pessoas se sentem cada vez mais seguras, né? Outra ferramenta que a gente pode também dar mais segurança para as pessoas com relação às responsabilidades e atividades é a descrição do cargo. Descrição de um cargo bem elaborada, justamente, a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer. Quais são as metas que ela tem que entregar, o que ela vai ser avaliada, quais são os indicadores daquela função, como ela vai ser avaliada, né? Então a pessoa ela tem segurança. Então... E sabe o que eu vejo disso, Lucas? É que muitos empresários eles delegam isso ou não se preocupam com isso, né? Muitas vezes, sempre foi assim, eu vou continuar tocando desse jeito, não preciso... E não é questão de documentar, né? Porque documentar eu acho que é o segundo passo. Mas eu digo de você implementar isso, né, no dia a dia, você estar junto com o colaborador, você passar o que você quer, você dar essa orientação. Porque muitas vezes você contrata, faz um recrutamento, coloca a pessoa para trabalhar e você passa a orientação operacional, mas não a instrução relacionada à empresa, sobre o seu negócio, sobre a cultura, por que aquela empresa existe. E realmente, você falou, não adianta nada ter na parede ali uma missão, um valor, visão, enfim, o que você quer, mas você não tratar na essência isso com seus colaboradores, né? Não vai ter resultado, né? É justamente isso. E a maioria das empresas, vamos ver, eu vejo aí, trabalhei em muitas empresas grandes aqui de Cascavel, da nossa região, já acompanhei nós acompanhamos clientes em diversas regiões do país aí, e realmente muitas empresas elas têm essa dificuldade de fazer esse acompanhamento, porque eu vou implementar um código de cultura. Essa é a parte fácil, né? Criar um documento, né? Escrever ali o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente faz, o que não fazemos, isso é fácil. O problema é você viver isso no dia a dia, porque o viver os valores da empresa, ele vem do top-down, né? Ele tem que partir da diretoria. Então, se nós temos ali gestores, líderes, né? Os donos da empresa que eles não vivenciam aqueles valores, né? Então, se o cara promove uma pessoa que não, por exemplo, que é amiga dela, ou porque aquela pessoa, enfim, isso gera uma desconfiança nas pessoas. Isso psicologicamente é ruim também, pensando. E por isso que a empresa ela precisa ter toda essa organização. Muitas empresas não têm, pelo menos o básico é uma descrição de cargo, a pessoa ela não sabe o que ela precisa fazer. E isso tudo são, né, pensando ainda depois da implementação, esses documentos geram, isso são tudo provas, né, ou até mesmo formas de demonstrar a conformidade da NR1, eu imagino, porque Sim. Você mostra junto, principalmente ao Ministério do Trabalho, ou ao INSS, o que seja, o órgão regulador, que você está preocupado com as pessoas que trabalham contigo, né? E eu acho que você documentar isso é o que vai além de tudo, né? Porque você, além de implementar, o que vai ajudar muito na essência e na eficiência do seu negócio, trazer pessoas alinhadas ao que você realmente quer, como também vai te dar uma segurança maior com relação à documentação, né? Exatamente isso, tá, Otávio? As empresas, cada ação que ela toma relacionada à parte da cultura dela, a parte né, de melhorar o trabalho, facilitar o trabalho para as pessoas, isso gera uma prova, né, que isso aí lá na frente, isso aí vai corroborar, né, para a empresa realmente ela se defender, né? Então, nós aqui, por exemplo, eu posso dar uma certeza que se chegar um fiscal no trabalho aqui bater na nossa empresa, nós estamos totalmente, né, em compliance com relação a essa parte do ambiente de trabalho, né? Nós temos N ações ali complementando. O que mais que a empresa pode fazer? Pesquisa de clima, né? Uma forma de ouvir muitas pessoas, né? E muitas empresas não usam essa pesquisa de clima justamente porque elas entendem que não tem nenhum tipo de retorno, porque elas engavetam aquilo. Né? Elas fazem uma pesquisa de clima. Elas escutam e não tomam nenhuma ação. Não gera ações. Né? E as pessoas, quando você implementa uma pesquisa de clima e você não toma nenhum tipo de ação, um plano de ação para realmente proporcionar aquelas melhorias que foram levantadas na pesquisa de clima, as pessoas elas se sentem desmotivadas a continuar compartilhando. Então, se você faz a primeira e você não toma nenhum tipo de ação, pode ter certeza que na segunda você não vai ter adesão de pessoas, vai diminuir muito a adesão das pessoas que vão responder, né? E tudo isso gera uma insegurança psicológica para as pessoas realmente. Né? Então,
Eu acho que uma pesquisa de clima, quando você faz isso, a pesquisa de clima, ela é uma das ferramentas que ela pode ser utilizada ali dentro da NR1, justamente para poder identificar o ambiente. Então, quando a pessoa no mínimo, a pessoa do SST, né, a empresa de SST, a nossa empresa que a gente contratou aqui para fazer toda essa parte de PGR, eles fizeram uma pesquisa justamente para levantar os riscos, né? Então, como que uma empresa de serviço como a nossa aqui, como que ele vai levantar e mapear os riscos psicossociais dentro da nossa empresa, sendo uma empresa de SST que não está dentro do nosso ambiente, do nosso dia a dia. É óbvio que a nossa empresa ela já vinha já se preparando para isso, né? Já faz parte da nossa cultura como empresa olhar para as pessoas e tornar o ambiente das pessoas mais leve, mais atrativo, para que as pessoas venham aqui na empresa trabalhar numa segunda-feira como se fosse uma sexta-feira, né? A gente sempre fala isso, né? Então as pessoas têm que ter essa percepção. Mas essa empresa de SST especificamente, ela entrou aqui, né? Ela fez todo o nosso PGR e como que ela trouxe os riscos psicossociais para dentro do PGR? Ela fez uma pesquisa de clima, né? Uma pesquisa baseada naquilo que eles têm os critérios dentro da parte de SST, perguntas que eles precisavam identificar para poder identificar quais são os riscos psicossociais dentro do nosso negócio, né? E a partir disso aí ele vai trazer um plano de ação para nós, dentro do PGR. E aí dentro do PGR a gente vai ter que seguir em todos os planos de ações, né? Avaliar a questão de horas extras, sobrecarga, né? Nós trabalhamos aqui com datas, com prazo. Um dos riscos psicossociais nossos aqui é a possibilidade, né, de existir a sobrecarga de horas extras. Isso dentro da área de contabilidade, a parte de consultoria, ele é intrínseco muitas vezes, né? Porque você tem períodos de fechamento ali de folha de pagamento, a gente precisa fechar a folha até o quinto dia útil para todos os clientes, tem que estar pago até o quinto dia útil, senão tem multa. Se a gente não fechar os impostos do cliente até tal data do vencimento, vai ter multa para o cliente. O cliente muitas vezes ele não pode absorver essas multas se a responsabilidade foi nossa, né? Então a gente precisa entregar essa operação. Né? E aí muitas vezes as pessoas falam, contrata mais pessoas, né? É simples falar isso, contrata mais gente que vocês não vão ter esse problema, mas hoje em dia a gente tem, a gente como empresário, a gente não é assim, não é tão simples muitas vezes, né? A gente tem N coisas por trás, custos variáveis que a gente tem dentro do negócio, né? E a gente precisa de alguma forma que as pessoas elas consigam produzir mais, né? De forma mais leve, né? E que isso não gere uma sobrecarga sobre elas, né? Então, respondendo ali, o próprio plano de ação ele vai trazer isso aí, né? E assim, ó, a gente falando disso é algo que a gente já vem implementando já há um bom tempo, né? Mas agora com essa atualização da NR1, existe um prazo para você cumprir. Salvo engano, até parece que houve uma suspensão do judiciário para ter aplicação de multas. Mas como é que está a questão de prazos agora? Quanto tempo o empresário tem para se organizar com relação à NR1 para fins de psicossociais? A NR1 ela teve vários adiamentos, né? Ela teve vários adiamentos ali da data que ela entrou em vigor realmente, né? Mas ela está valendo já agora desde maio de 2026 agora, né? Então, desde maio de 2026, a empresa já tem que estar dentro do PGR dela, já tem que estar adequado o PGR dela para poder enviar essas informações de riscos psicossociais para o ambiente do E-Social, né? Então, assim, as empresas já estão obrigadas. O que teve mais uma vez a suspensão agora, durante 90 dias, as empresas têm mais 90 dias aí, vamos ver, para se adequar, sem ter nenhum tipo de punição. Né? Então isso aí foi para o STF, o STF, algumas empresas, né, entraram com algumas ações específicas ali para, eu acho que a primeira foi a Fiesp, lá de São Paulo, acho que eles entraram com uma ação ali na justiça, né, para poder suspender as autuações, né, e as multas que já estavam acontecendo algumas fiscalizações ali na região de São Paulo, e a Federação das Indústrias de São Paulo, eles entraram com uma ação ali, né, e a partir dessa ação, houve um ganho da ação ali, né, na esfera, né, no âmbito ali da Justiça de São Paulo, né, mas isso era específico para aquelas empresas da federação, mas isso aí acabou chegando no STF, e o STF acabou entendendo realmente que as empresas precisam um pouquinho, porque é muito subjetivo, né? Como a gente começou a falar no início ali, ele é muito subjetivo realmente, né? Então, as empresas, eles tiveram, óbvio, teve, né, essa lei está desde 2025, ali, que já está sendo, né, discutida, né? Mas os empresários, muitas vezes, eles não têm acesso a essas informações. A gente sabe que tem empresário que faz tudo sozinho, muitas vezes, né? Ele é o financeiro, ele é o RH, ele é o comercial, né? E muitas vezes eles acabam não tendo essa informação realmente, né, das atualizações da legislação, né? Então, às vezes, a empresa não tem realmente uma boa assessoria contábil, né? Então, essa informação acaba não chegando para eles, né? Então, muitas vezes, as empresas acabam sendo pegas de surpresa, né? Então, como é um tema muito complexo e subjetivo, né, o STF decidiu, por mais 90 dias, suspender as multas, né? Mas a implementação... A NR1 psicossocial tá valendo, ela precisa ser implementada, né? E acho que esse prazo talvez é o prazo que o empresário ganha de fôlego para poder implementar e não tomar multa depois disso, né? Justamente isso. O fato de você já não ter essa previsão dentro do PGR, dos riscos psicossociais, já é algo que você pode ser fiscalizado, né? Então, se você tiver uma fiscalização, pode ser que o fiscal ele não vai fiscalizar exatamente isso, mas se ele vir fiscalizar as normas de segurança do trabalho, que é o que está acontecendo, eu vejo agora nos últimos meses eles estão batendo. Porque assim, o que acontece? O fiscal do trabalho eles pegam uma linha de atuação, né? Muitas vezes ele
esse mês ou esse trimestre a gente vai atuar em cima dos aprendizes. Aí vem aquela chuva de fiscalizações de aprendizes. Aham. Esse trimestre a gente vai trabalhar a parte de PCD. Aí vem a parte de PCD, eles só trabalham isso aí, né? E a fiscalização hoje era muito mais automática, né? Dependendo do tema que está sendo fiscalizado, é tudo online, né? Hoje a gente tem o DET lá, que é a parte que as empresas recebem as notificações. Antes o fiscal tinha que vir aqui, entregar a notificação, enfim, você tinha que dar o aceite lá, né, que estava recebendo a notificação. Hoje é tudo feito pelo DET, né, que é o portal do Ministério do Trabalho, onde o fiscal ele vai lá fazer a comunicação que está iniciando a fiscalização e vai solicitar os documentos para você. Você vai ter que levantar os documentos, fotos, enfim, né, que você precisa comprovar ali e vai responder para o fiscal. Se ele sentir a necessidade de vir fisicamente, ele vem fisicamente. Mas na parte de SST, não. A parte de SST eles vêm em loco, né? Então eles vêm em loco, eles fazem a primeira visita, porque eles precisam saber se está acontecendo, precisam entrevistar os funcionários. Foi isso que aconteceu com um dos nossos clientes, né? Então o fiscal ele foi direto na empresa, ele fez todo o levantamento lá. Quando fiscalização que é relacionada à parte de segurança do trabalho, realmente eles têm que ir presencialmente para ver se aquilo está acontecendo. E eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, né? Porque uma das ideologias do nosso podcast do Vale Empresários é exatamente mostrar o custo o custo do empresariado brasileiro, né? Porque hoje ninguém vê, por exemplo, até os riscos psicossociais com o empresário, que é o dono do negócio, né? O dono do negócio tem que assumir novas burocracias, novas regras, assumir custo. Isso mesmo que a gente está conversando hoje aqui é mais uma implementação de regras trabalhistas. Não me veja, né, pelo lado ruim, que não é que a gente não precisa se preocupar com as pessoas. E sim, a gente precisa se preocupar com um ambiente saudável, mas o que eu quero trazer assim, eu não vejo que a imposição com implementação de multas altíssimas é o que resolve o problema. O que resolve o problema é a gente conseguir fazer com que o empresário ele seja orientado e tenha o auxílio, principalmente do governo, para que ele possa implementar essas regras ou essas orientações, né, de forma mais assertiva, sem ter, então, um impacto no seu custo. Porque tudo isso que a gente conversou até aqui é plano de ação que tem que ser criado, é a empresa de SST que tem que ser contratada, às vezes é uma empresa de consultoria adicional que vai ter que vir para ajudar a fazer um plano de ação, às vezes é uma empresa de sistema que você vai ter que ter para controlar essas atividades, esse plano de ação, às vezes é um advogado trabalhista que você vai ter que ter assessoria para você não levar uma autuação. Isso tudo é custo. Para uma empresa hoje que está ali num médio porte, às vezes esse custo adicional pode gerar um impacto muito grande no resultado da empresa. Então, é uma reflexão que a gente tem que ter, até que ponto realmente o governo ele precisa influenciar ou entrar na empresa nesse sentido, né? Porque quando a gente analisa isso para fora do Brasil, a gente não vê essa proximidade, a gente não vê essa proteção tão grande, né? Vamos comparar, por exemplo, com o próprio Estados Unidos. Ok, existe toda essa preocupação com as pessoas, mas se não está funcionando essa conexão, a pessoa tem uma autonomia de decidir se ela quer ficar, se ela quer sair, ela tem um livre-arbítrio muito mais claro do que quando a gente vê aqui no Brasil, que parece assim, agora que você contratou essa pessoa, você tem que ficar com ela né, até o máximo, né? E eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer aqui junto às políticas que vêm sendo implementadas, principalmente quando a gente fala em autuação e implementação do Ministério do Trabalho, né? Justamente, custos ele sempre vai existir, né? Não tem como se falar assim, existem N coisas que a gente precisa fazer ali para estar se adequando. E realmente o governo ele não traz nenhuma alternativa para o empresário, né? Ele traz a norma, ele traz essa responsabilidade para o empresário, né? Como a gente falou assim, muitas pessoas elas adoecem não pelo fato em si do trabalho dela, muitas vezes, né? Elas já vêm muitas vezes adoecidas ali, né? Por N fatores, né? Por parte de gestão financeira, parte de relacionamento pessoal, por as pessoas estarem ultramente conectadas, né? Acho que a geração Z, hoje ela faz parte de 15% do mercado do trabalho já, força de mão de obra da geração Z já faz mais ou menos 15% do mercado aí, já são de pessoas da geração Z, e a geração Z a gente sabe, né? Elas é a geração que já nasceu tecnológica, né? Ela já nasceu conectada. E a gente, né, no dia a dia, a gente percebe que essa ultraconectividade aí, né, o excesso de informações que a gente tem, isso vai gerando ansiedade, né? As pessoas elas acabam se comparando com pessoas na internet, com pessoas mais jovens, eles querem resultado de imediato, né? Não é como a nossa geração antigamente, que a gente tinha que ir lá começar como estagiário, né? Na minha carreira foi assim, eu comecei como estagiário, auxiliar, assistente, analista,
aí fui para supervisor, coordenador, gerente, eu segui toda a carreira profissional, né, que a gente teria que seguir, até eu chegar ali, né, ter a oportunidade de um dia ser sócio de uma empresa, né, mas isso foi uma construção de vida, né, só que a gente não tinha essa comparação com pessoas antigamente, né, eu vejo que essa geração, não por culpa deles realmente, né, porque realmente isso é imposto para eles, eles estão muito conectados muitas vezes e essas pessoas elas acabam se espelhando em outras pessoas jovens ali que estão fazendo milhões na internet cara, Às vezes vê uma facilidade que não existe, né? corpos, pessoas, estilo de vida, pessoas viajando, enfim, isso gera uma ansiedade para as pessoas. Eles falam, cara, tá todo mundo conseguindo, eles enxergam como todo mundo, né? Na verdade, olhando pessoas na internet, mas não é, é uma minoria, na verdade. Se a gente for ver, só é uma minoria de pessoas ali que conseguem ter algum ganho rápido, exponencial, de forma rápida, né? Mas a maioria da população dos jovens, eles vão ter que seguir o crescimento normal, e eles não estão preparados para isso, né? Porque eles têm muita coisa fácil de imediato, né? Eu vejo pelos meus filhos, realmente, hoje. Né? Então, eles têm. Antigamente, quando a gente queria assistir um desenho, por exemplo, a gente tinha que esperar o outro dia para poder assistir um desenho. Hoje as crianças não, eles têm os episódios seguidos ali, eles conseguem. E faz eles esperarem para outro dia para assistir um episódio para você ver. Isso já gera uma ansiedade neles. Né? Então, a gente pega uma geração ali que está vindo de forma. Né, com um potencial de ansiedade muito alto, né? E isso por N fatores, por problemas, né, por problemas pessoais, familiares, né? Então, e aí o que acontece? Um dos fatores também é o ambiente empresarial, né? É o que o governo faz, né? Com todo esse histórico ali que a gente teve, né? Acho que foram 400 e poucas mil afastamentos ali em 2025, 24 no caso, perdão, 24, e acho que 2025 já estava em 500 e poucos, né, uma prévia que eles vão terminar de levantar 560 e poucos mil afastamentos por doenças psicológicas, né? Então isso vem aumentando a cada ano, né? De 2014 para 2024, mais do que dobrou esses afastamentos por problemas psicológicos. Então, assim, o INSS, de alguma forma, né, ele precisa barrar isso aí, ou transferir o custo ou a responsabilidade para as empresas, que eu acho que, né, não entrando no mérito de política, mas o governo que nós estamos aí hoje, ele tem muito essa linha. Ele quer inflar o Estado de alguma forma, só que ele não quer dar a contrapartida que esse Estado absorva essa responsabilidade, toda essa responsabilidade de um Estado inchado, né? Aí o que eles fazem, vamos pegar esse problema que nós temos, que é um problema da sociedade, né, um problema cultural, e vamos transferir uma parte para as empresas. E aí que vem a responsabilidade das empresas e todo esse custo que a gente vai falando. Mas a gente vai falar realmente em custos, realmente, é o que muitas vezes as empresas elas não têm muita clareza realmente do que custa aquele ambiente de trabalho realmente, o que custa ela se adequar, né? E o que custa ela realmente ela se adequar, o que ela teria de e até mesmo de ganho, isso, né? De ganho, o ROI relacionado a isso, né? Porque quando a gente fala, tudo isso que a gente falou até agora, realmente existe o custo de implementação, mas você também tem um ganho do outro lado. Com certeza, né? Você tem um ganho com relação a isso. Eu acho que o ganho, muitas vezes, ele é até maior, porque, assim, um dos maiores custos que nós temos hoje, da realidade do Brasil, falando no Brasil mesmo, é a questão da rotatividade, né? A rotatividade, cara, eu acho que é um dos maiores custos das empresas, que as empresas, muitas vezes, eles não têm clareza desse custo intrínseco. Muitas vezes, até o custo ali da rescisão, das férias proporcionais, do 13º que ela teve que desembolsar do caixa dela, porque, às vezes, ela não está prevendo que lá tem um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, né? Mas ela não está preparada para uma demissão. E o que acontece muitas vezes? A maioria das demissões não é por pedido de demissão na maioria das empresas, né? Como os trabalhadores eles têm uma cultura hoje que eles têm muitos direitos trabalhistas, eles não querem perder esses direitos trabalhistas. Então a rescisão ela acaba se tornando cara, por quê? Porque às vezes a pessoa, óbvio, existem ferramentas para a empresa se defender disso aí, mas não é algo fácil de você aplicar, né? Então o que acontece? A pessoa começa a trabalhar com desídia, né? Que é algo ali dentro da legislação que a gente poderia mandar por justa causa, se fosse algo recorrente. Mas não é fácil você mandar uma pessoa por justa causa e comprovar que uma desídia da pessoa, e o que ela acontece? Ela começa a ficar no celular, ela começa a fazer corpo mole, ela começa a demorar muitas vezes para ir pai no colega começa a conversar, enfim, existe N formas de você fazer a desídia, né? Então isso começa a gerar um custo para o empresário, e o empresário acaba tendo que tomar uma ação, demitir a pessoa sem justa causa. Aí tem que pagar aviso prévio indenizado, tem que pagar férias proporcionais, férias indenizadas, 13º, reflexos, todos os custos que ele tem ali, FGTS, multa FGTS, isso é caro, né? Só que além desse custo, a gente tem um custo intrínseco, que a gente não consegue enxergar se você não fizer um levantamento realmente de valores. Que é tanto a pessoa de ter trabalhado todo esse tempo, né? E você ter o custo de substituir. Justamente você investiu nela, você treinou, desenvolveu aquela pessoa, a partir do momento que ela está performando ali, ela vai demorar lá, vamos pôr ali uns 6 meses ali para conseguir realmente performar realmente, né, no nível ali, né, para conseguir fazer uma entrega mínima ali, né, dentro da empresa. Aí você perde lá, você ficou com ela 6 meses, aí perdeu ela com 6 meses. Quanto tempo você demora hoje para fechar uma vaga? Hoje, cara, para fechar uma vaga hoje no mercado de trabalho, a gente está demorando em média 60, 90 dias para fechar uma vaga, dependendo do nível do profissional. Né? Então ali é mais 3 meses que você vai demorar para contratar uma pessoa. Aí demorou 3 meses aí com uma pessoa a menos dentro da operação.
Aí contratou a pessoa, daí realmente foi lá mais 6 meses. Se essa pessoa não deu certo de novo, cara, é um ciclo É um ciclo vicioso. que não termina, Uhum. né? E é um custo muitas vezes que as empresas muitas vezes elas nem têm tempo para olhar, muitas vezes, porque o empresário, como a gente fala, ele é multifunções ali, o empresário, né? Então, e muitas vezes ele é solitário realmente, não tem com quem compartilhar essas dores, muitas vezes, né? E aí que a gente entra muitas vezes como consultoria para apoiar nisso aí. Mas esse custo, realmente, se a gente for realmente colocar na ponta do lápis, e o empresário, ele realmente entender, cara, se eu investir nisso aqui primeiro, depois eu vou para isso aqui, é óbvio que o retorno ele demora um pouquinho, e é isso que trava muitas vezes o empresário dele investir em alguma coisa, alguma melhoria de ambiente, de clima, Ele não consegue de benefício, visualizar. porque ele não consegue visualizar isso, É. né? E o retorno, muitas vezes, quando a gente fala em pessoas, em clima, em ambiente, ele é um retorno que vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para você começar a ter retorno. Mas depois que você estabilizou isso aqui, você só tem Só ganho. ganho, É né? isso aí. E é isso muitas vezes. Só que a gente tem aquela questão, o custo do empresário já é extremamente alto, né? Então, muitas vezes ele não tem nessa disposição de caixa, realmente, cara, eu não tenho caixa para poder fazer isso, implementar essas ações, né? Então aí que depende muito realmente do empresário, realmente ele tem que ir com as forças próprias, e aí que o Se empresário organizar. vai sobrecarregando também, e não existe ninguém que olhe para o empresário também. Aham, só olha pro Não empregado. tem ninguém que cuida da saúde emocional É. do empresário, aí as pessoas falam, mas é um teu negócio, você escolheu ser empresário, né? Mas eu acho que o governo, se ele tem um estado inchado, justamente, ele tinha que ter essa obrigação realmente de olhar para os empresários. Cara, a gente joga uma carga para o empresário, mas enquanto a parte dele tem que dar algum benefício, vamos falar, cara, a gente vai implementar. Vamos por exemplo lá, a empresa que ela está adequada, que ela tem um ambiente legal, que ela comprovou, que ela cuida da saúde. Cara, vamos ter um benefício para ele na questão de imposto, uma redução de imposto. É só um exemplo, tá? Isso Sim. é bem um exemplo bem, né? Precisa existir essa contrapartida, bem né? simples, né? Mas eu acho que precisa existir essa Facilitar um pouco a vida do empresário nesse sentido. Justamente, né? Eu acho que hoje a gente não tem ninguém que olhe justamente para essa dor dos empresários, né? Legal. Mas respondendo isso aí, ó, eu acho que assim, a questão do custo é isso. Se a empresa ela conseguir se implementar, né, conseguir tomar essas ações aí, no final das contas, né, com a minha experiência, eu tenho certeza que fica mais barato do que realmente pagar multas, pagar o custo da rotatividade, o custo das pessoas adoecendo, o custo das pessoas se afastando, pegando atestado, né? Então, eu acho que no final das contas, se a gente for pegar linha por linha ali de custo e investimento, é muito mais vantajoso para o empresário realmente ele conseguir, né, deixar o ambiente da empresa dele um pouco mais saudável, né, justamente, né, diminuindo a rotatividade, melhorando o clima, tendo retenção de pessoas, né, de boas pessoas, né? Então, eu acho que no final das contas é mais vantajoso para o empresário ele se adequar. Show de bola. Lucas, obrigado pela conversa hoje. O Lucas deixou para nós um diagnóstico aqui que eu acho que é importante para a gente tratar um pouquinho, para quem está ouvindo a gente. São 6 perguntas, tá? E é para vocês refletirem isso. Quando eu fizer as perguntas, se vocês tiverem 2 ou mais não, é porque provavelmente você está muito exposto aí a uma situação da NR1, principalmente psicossocial. Então, eu vou fazer as perguntas, vocês fazem isso em casa, avaliem se isso é uma situação que vocês podem se preocupar, porque acho que é importante para vocês entenderem a situação. Então, a primeira pergunta é: se seu PGR de 26 já contempla com metodologia os fatores de risco psicossociais, cargas, metas, jornadas, assédio e liderança? 2. Existe um inventário de risco psicossocial específico da sua operação e não uma pesquisa de clima, né? Ou tão somente uma pesquisa de clima? 3. Para cada risco mapeado, existe um plano de ação com responsável, prazo e indicador? 4. Os seus afastamentos por transtorno mental conversam com a PGR e com o PCMSO? 5. As suas lideranças foram capacitadas sobre os fatores que geram adoecimento nas equipes? E 6. Se um auditor pedir a prova documental amanhã, você consegue entregar ela hoje? Essas são 6 perguntas para vocês fazerem um diagnóstico já da operação de vocês com relação à nova atualização da NR1 psicossocial. E, Lucas, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, foi uma conversa muito bacana. Para quem está nos ouvindo, com certeza isso vai ser muito essencial para já se adaptar a essas novas normas. Eu agradeço pelo convite aí, me coloco à disposição aí para novos assuntos que vocês acharem interessante a gente conversar, eu me coloco à disposição. Legal. E para quem gostou desse episódio, curte, compartilha, acompanha os novos episódios que vão surgir aí do nosso podcast Vale dos Empresários. Grande abraço.